Hi, meu nome é Márcia Cristine, sou professora de inglês, de proficiência da língua, com bastante experiência nas provas de TOEFL, IELTS, Cambridge, GRE, SAT e outras mais. E hoje eu gostaria de falar com você sobre introdução de redação, tá? Seria aquele primeiro parágrafo do essay. Então, gente, é o seguinte, o que acontece com esse parágrafo, que eu chamo de o parágrafo que é assim, o que vai determinar se você vai ter uma boa pontuação ou não, tá? É na introdução, é ali que a pessoa que vai fazer, vai pontuar o seu essay, ele vai conseguir dizer se você vai ter uma boa pontuação ou não, porque ali vai ter que estar toda a informação. Eu uso sempre a expressão you either make or break your essay. É aí no primeiro parágrafo, tá? Na introdução. Porque na introdução você vai falar para o leitor o que é o seu essay, sobre o que você está escrevendo. Então, tem um tema, ali você tem que responder uma pergunta. Mas que pergunta é essa? Primeiramente, se você vai falar sobre educação, está falando alguma coisa onde você tem que ter uma opinião, lembra, quando você está escrevendo em inglês, você nunca fica assim, não sabe se você dá para esse lado ou vai para o outro lado, não. Se você gosta ou não, você tem que dizer sim ou não, você nunca fica in between. Então aqui, que eu quero dizer que a primeira frase do seu parágrafo de introdução é uma ideia geral do que você está falando. Se o tópico tá aqui falando sobre viver em grandes cidades, primeiro não quero saber se você gosta ou não. Ali você vai dar uma ideia geral sobre o que é viver em grandes cidades. E aí você vem com uma frase de contraste, que eu chamo de segunda frase, tá? E aí, essa segunda frase, ela é o que? Basicamente, aquela pergunta que seria o tópico da sua redação, ela vem como um contraste, assim. Você vai dizer que enquanto muitos acham uma coisa, outros acham outra coisa. Você não falou nada, basicamente, mas você fez, assim, um contraste, uma ideia de contraste. E aí você entra com a terceira frase, que seria a sua opinião sobre a pergunta que está sendo feita naquele exemplo ali, naquele tópico, tá? Então, para ser bem mais clara, vamos dizer que a frase seria: você gosta de vanilla ou de chocolate? Eu não quero saber se você gosta dos dois. Eu tô querendo que você me diga, primeiramente, qual dos dois você gosta. Quando você vai fazer uma redação em inglês, você não fica entre uma coisa e outra. Isso aqui, na verdade, não determina se a pessoa que está escrevendo gosta ou não. Ela está realmente fazendo aquela redação para ela ter uma pontuação. Então, é basicamente isso que acontece. Eu sempre falo isso para meus alunos. Eu não estou interessada na sua verdadeira opinião. Eu estou interessada em que você faça uma redação para que você tenha uma pontuação e você seja aprovado aonde você quer entrar. Seja numa universidade, num emprego, enfim. Então, gente, é o seguinte. Você gosta de vanilla, mais de vanilla ou de chocolate? Vamos dar, isso aí é uma coisa banal, né? Parece banal, mas acredite, já foi tema de prova, de proficiência. E aí, a sua ideia geral, que eu falei em 3 frases, a sua ideia geral é sobre sabores. Chocolate, vanilla, você não fala nada, não explica nada aí, você dá uma ideia geral sobre sabores. Quando você vier com um contraste, que seria a segunda frase, você fala: enquanto muitas pessoas gostam de sabores que tem de chocolate, bolo, cafés com chocolate, doces, outras preferem um sabor mais suave, como o de vanilla. E aí a terceira vai ser a sua opinião. Só que a sua opinião, ela tem que ser Não pode, eu gosto de um e do outro. Não, você gosta só de um. Então, você dá a sua opinião. Aquela frase do in my opinion, que, claro, existem muitas formas de dizer in my opinion, de uma maneira acadêmica em inglês, mas isso a gente vai ver depois em outros vídeos. Aqui eu quero lhe dizer como fazer esse parágrafo de introdução de uma maneira precisa, sem rodeios. Então, aí você vem com a sua opinião. Se você optou pelo chocolate, então, na minha opinião, o chocolate é o melhor sabor. Por quê? Porque você tem que ter
3 razões para você falar isso. Você não vai explicar nada sobre isso no parágrafo de introdução. Você vai somente citar. Você gosta de chocolate porque é delicioso, você sente prazer e porque é uma coisa que você não consegue resistir, é irresistível. Algo assim. Você não explica as razões. Você dá sua opinião com 3 razões. E por que isso? Porque as suas razões, elas serão explicadas no corpo da sua redação. Razão 1 seria parágrafo 1 do corpo. Razão 2, parágrafo 2 do corpo. Razão 3, parágrafo 3 do corpo. Então, aí você vai explicar. No seu parágrafo de introdução, somente você faz uma ideia geral, uma ideia de contraste desse tema e a sua opinião tendo uma só posição, tá? Você não fica entre, eu não sei se eu gosto disso ou daquilo, não. Vai direto ao assunto, dá as suas 3 razões por que você tá falando isso e pronto, isso é bingo. Gente, bem prático, tá? Se você conseguir fazer um parágrafo de introdução com 3 frases, eu falo 3 sentences, tá? Se você conseguir fazer isso bem explicado, bem claro, sem rodeios, eu vou dizer que você tem um great command of the language, você tem um excelente comando da língua. As pessoas que vão fazer a correção do seu essay vão gostar, porque você está sendo claro. Ali é para você mostrar a sua capacidade de desenvolver o tema. E ali você mostra que você entende o que está sendo perguntado, você sabe argumentar sobre aquilo e está sendo direto. Então, se você escrever de 3 a 5 linhas, tá? 3 a 5 frases, maravilhoso. Mas se você puder explicar isso que eu estou falando, ideia geral, frase, né, de contraste e a sua opinião com 3 razões em 3 frases, eu garanto para você que você vai ter uma excelente pontuação e não tem como você não alcançar a nota desejada, tá? Agora sim, eu posso explicar isso com mais detalhes, mas é claro, numa próxima aula. Então, claro, se você tem interesse de saber como escrever uma redação inteira, saber mais informação sobre esse parágrafo de introdução, quiser saber as palavras realmente em inglês, não esquece de seguir o meu canal, deixa um comentário aqui, faz as suas perguntas, eu vou responder você. E claro, não deixa de curtir o vídeo.